Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Boa noite a todos aqueles que acompanham de forma online o estudo bíblico. Nós bendizemos a Deus pelo cuidado dele, pela sua boa mão conosco. Esta oportunidade tão rica que nós temos nesses tempos de pandemia, de poder nos dedicarmos um pouco mais ao estudo das Escrituras. Porque eu creio sinceramente que vocês, irmãos queridos, aqueles que estão impedidos das atividades cotidianas, aqueles que estão em isolamento, eu acredito que estão se dedicando mais à leitura, ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Gostaria de estar aqui desde já, convidando você a participar conosco domingo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos funcionando 3 classes na igreja. A classe de adultos, que está estudando Cristologia no Antigo Testamento. A classe de jovens, que no salão está estudando a carta de Paulo aos Romanos. E os adolescentes que estão reunidos em classe, estão fazendo um discipulado firmado no conhecido livro O Peregrino, de John Bunyan. Então nós estamos tendo uma escola dominical muito produtiva, uma escola dominical bem doutrinária, bem convidativa, e eu desafio você a estar conosco domingo, a partir das 9 horas da manhã. E para o culto à noite, nós teremos a programação do Dia dos Pais, é sempre uma programação muito especial, com certeza não como das outras ocasiões, mas nós teremos aqui homenagem aos pais, de maneira que eu convido você, meu irmão, meu querido irmão, que é pai, para que você se esforce em estar presente, porque com certeza haverá uma homenagem feita em relação à sua vida, a essa dádiva que Deus tem concedido a nós, homens, da paternidade. E para isso é muito importante, até mesmo que no domingo você Chandra, o seu nome, a fim de que você possa participar do culto da noite e ter condições de estar conosco para juntos nós adorarmos a Deus e aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a Escritura no livro de Atos, capítulo 14. O livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 14, o versículo 8 até o versículo 18. Nós estamos estudando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, aprendendo acerca dos lugares por onde Paulo passou pregando a palavra. E hoje vamos entrar na segunda parte do capítulo 14. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela é relatada para nós nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Então hoje, o capítulo 14 de Atos, os versículos de número 8 até ao versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto,
os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos o céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida neste momento. Eu vou pedir à nossa irmã Dona Maria Helena que esteja fazendo oração nesse instante para a gente. Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos orar nesse instante, agradecendo ao nosso Deus pela palavra que foi lida neste momento. Pai querido, nós te agradecemos porque Tu és Deus santo e verdadeiro. Estamos felizes, Pai, de estar aqui, ó Pai, mais uma vez reunido para aprender, meu Deus, a Tua palavra, para aplicar em nossas vidas. E também, Senhor Deus, para levar o Evangelho a todos os locais. Pai querido, fica aqui conosco, abençoa e ilumina a vida do nosso pregador. Que tudo que venha a ser feito aqui, Senhor, seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, nós temos esse texto do capítulo 14, as realidades referentes à pregação do Evangelho. Algo importante que nós não podemos deixar de pensar é que estas viagens missionárias, muito mais do que os lugares que são muitas vezes a nossa curiosidade, nós temos sermões que foram pregados aos judeus e sermões que foram pregados também aos gentios. No capítulo 14, nós temos 3 realidades acerca da pregação do Evangelho. A primeira parte deste capítulo são os primeiros 7 versículos, e na semana passada nós vimos a primeira verdade, ou a primeira realidade sobre a pregação do Evangelho. É que o Evangelho precisa ser pregado a todo custo. Não importam os riscos. É preciso pregar o Evangelho. Ainda que a família não aceite a pregação, ou que os amigos rejeitem o pregador, é preciso pregar. Nós, irmãos, não podemos nos esquecer que Jesus disse que veio trazer espada. Jesus não disse que veio trazer paz. Jesus disse que veio trazer espada, e a espada ela veio para atingir até mesmo dentro de uma mesma família. Então é preciso ter cuidado, porque se o nosso irmão Walter, que está presente aqui, estiver mantendo a paz a qualquer custo, ele não estará pregando a todo custo. Se o Pedro estiver pregando, estiver mantendo a paz na casa dele a qualquer custo,
com certeza ele não vai estar pregando a todo custo. Então, meus queridos irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão acompanhando de forma online, não tenha medo da espada dentro do seu lar. É preciso que você esteja ao lado de Jesus, para que Jesus possa estar ao lado da sua família. Você não pode negociar quem você é. A segunda realidade ensinada nesta pregação, nós podemos percebê-la nos versículos de número 8 até o de número 18, que foi o texto da nossa leitura e será o texto da nossa meditação. A segunda grande realidade ou verdade é que a pregação do Evangelho, ela tem o poder para destruir as obras da mentira. Então, a pregação do Evangelho, ela tem o poder para desmascarar a mentira. E eu quero meditar com vocês, iniciando do versículo 8 até o versículo 18. O versículo 8 diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então, como sempre, vamos dividir o versículo em partes. A primeira parte do versículo, em Listra. Essa informação, ela é vital para nós. Uma pequena cidade, cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Icônio, onde eles haviam estado anteriormente. Ali não há sinagoga. O público de Paulo e Barnabé não é judeu, é um público pagão, é um público gentio. Paulo possivelmente pregou o evangelho no mercado aberto. E será muito significativo para nós o estudo desse capítulo 14, porque nós vamos perceber a metodologia usada por Paulo. Então, a nossa irmã Leandra, que tem acompanhado os estudos, e tem visto que Paulo usa uma metodologia com os judeus, agora Paulo vai usar, Leandra, uma metodologia diferente. Porque agora o público de Paulo não é mais o mesmo público que vinha sendo desde que ele havia saído de Antioquia da Síria. Vamos olhar a parte B do versículo 8. Costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Meus irmãos, algumas vezes nós lemos as Escrituras e nós ficamos pensando, meu Deus, esse estilo literário das Escrituras é muito estranho. Uma referência a um personagem poderia ter sido feita com uma única expressão. Se o texto dissesse assim, em Listra costumava estar assentado um paralítico, pronto. Está resolvido. Costumava estar assentado um homem aleijado. Ou então costumava estar assentado um homem que jamais pudera andar. Uma das três expressões seriam suficientes para o Pedro entender que este homem era deficiente, que este homem era dependente de outros, que este homem estava sentado, ele fora colocado ali, ele não tinha condições de locomover-se sozinho. Mas nós não podemos esquecer quem escreve o livro de Atos. Quem escreve o livro é Lucas. E Lucas é um médico. Lucas, ele descreve a situação deplorável daquele homem e ele ressalta ainda mais a maravilha do milagre que aconteceu. O milagre que aquele homem recebeu. Por 3 vezes, Lucas, como um médico, ele vai mostrar a gravidade da situação daquele homem. Então, nós não temos apenas alguém que está observando uma cena. Nós temos um médico que está observando aquela cena. Então, ele relata a sua visão de médico.
ele relata o caso já todo acontecido, então ele sente a necessidade de relatar detalhadamente, porque o milagre recebido foi muito grande. Então ele diz que o homem era aleijado. Ele diz que ele era paralítico desde o nascimento. E ele ainda vai dizer que ele jamais pudera andar. Meus irmãos, grande foi o milagre. Bem diferente do show da fé, né, Walter? Apresentado em muitas denominações aí, através de cultos pela televisão, pela internet. Não se trata de uma dor de cabeça, não se trata de uma dor lombar. Não é alguém que chega, missionário, bispo, apóstolo, eu estava com uma dor na perna direita, eu estava com uma dor no braço, eu estava com uma dor nas costas, eu cheguei aqui com uma dor de cabeça. Não, o que nós temos aqui é alguma coisa de fato, alguém que claramente todo mundo sabia que era paralítico e não havia dúvida sobre isso. Os milagres apresentados nas Escrituras são para envergonhar. Muitos desses grupos que se dizem evangélicos e apresentam o show da fé, os milagres patéticos até, e os milagres de difícil credibilidade, no meio de milhares de pessoas, gente que nunca se viu. Aqui era uma cidade pequena, um homem que todos conheciam, todos sabiam que ele era paralítico desde o seu nascimento. Assim são as Escrituras. Elas nos apresentam coisas reais, verdadeiras. O versículo 9, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Vamos lá. Esse homem ouviu falar Paulo. Muitas vezes, irmãos, vocês sabem que a nossa tradução das Escrituras no português, ela é muito boa, mas toda tradução, ela perde um pouco do valor de algumas sentenças. Algumas expressões perdem um pouco a força. Então, o verbo traduzido aqui por ouviu, na verdade, na língua grega, o tempo verbal, ele dá a ideia de alguém que estava ouvindo continuamente a apresentação de Cristo por meio de Paulo. Era alguém que estava atento à mensagem do Evangelho. É alguém que ouviu e estava ali, continuou a ouvir aquilo que estava sendo anunciado. Você, meu irmão, minha irmã, você é alguém que consegue ficar atento à leitura da palavra? Você é alguém que consegue ficar atento à pregação da palavra? Você é alguém que ouve e continua a ouvir? Ou você é daqueles que se distraem por causa de outras preocupações, enquanto a palavra de Deus está sendo exposta? Tem muitos que não conseguem continuar ouvindo. Por vezes, durante uma ministração da palavra de Deus, uma mesma pessoa sai 1, 2 vezes para tomar água, para ir ao banheiro, ou então fica preocupado com o relógio porque tem alguma ocupação, alguma atividade após o culto. Meus irmãos, é preciso ouvir e continuar ouvindo até ao término da pregação. Se de fato nós desejamos ser abençoados. Muitos não são abençoados, porque quando ouvem, não continuam ouvindo, saem para fazer alguma coisa, ou distraem as suas mentes com outras ocupações. Não tem o cuidado de orar quando sai de casa, para que o momento do templo seja um momento ímpar, que nada possa impedir essa comunhão,
que nada possa impedir de ouvir e entender a palavra. E o pior, ainda há outros que não são abençoados, porque quando ouvem alguma coisa que não lhes agrada, param de ouvir. Porque assim é a palavra. Alguns, quando ouvem alguma coisa que não lhes agrada, param de ouvir. A mensagem é para mim, mexeu comigo. E quando mexe com a gente, geralmente nós ficamos irritados, porque nós esquecemos que é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do pregador que está aqui à frente, é a palavra de Deus que está sendo lida, que está sendo exposta por meio de argumentações, e a palavra que está sendo aplicada nas nossas vidas. Porque é necessário adquirir o conhecimento e ter aplicado esse conhecimento para nós. De maneira que eu tenho certeza que a nossa irmã Maria Helena, ela não só vai sair com o conhecimento, mas vai sair gravada na mente dela. Que aquele homem ouviu, ele continuou ouvindo aquilo que Paulo estava anunciando. Não é como muitos que ouvem um pouco e depois param de ouvir. Ou porque estão cansados, ou porque estão distraídos, ou porque não gostaram daquilo que ouviram. A parte B do versículo 9, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. De alguma maneira, meus irmãos, o Espírito de Deus revelou para Paulo que o homem aleijado tinha fé para ser curado. E por que o Espírito Santo revelou para Paulo? Porque Paulo estava com os olhos postos nele. Todos nós somos chamados para pregar a palavra. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Quando você for pregar a palavra para as pessoas, você precisa se lembrar de uma coisa: você não é uma máquina de recitar versículos da Bíblia. Você não é uma máquina de recitar porções que o doutor A falou, que o doutor B falou, que o pastor C falou, que o ciclano de tal, filósofo tal falou. Você é alguém que está interagindo com as pessoas com as quais você está, para as quais você está comunicando a palavra de Deus. Por isso que, vez por outra, nós chamamos alguns pelos nomes, como eu fiz aqui, já chamando alguns irmãos que estão presentes aqui pelo nome. É preciso pregar com sentimento, é preciso pregar com emoção, é preciso estar preocupado com as pessoas. E se nós fizermos assim, irmãos, Deus nos dará muito mais do que um belo sermão. Você veio essa noite aqui, e você que está em casa participando de forma online, você abriu mão dos seus afazeres para ouvir um belo sermão, para ouvir um belo estudo, ou para ouvir Deus falando com você. O sermão mais bonito é aquele que Deus fala conosco. Então nós temos aqui um ouvinte que está atento à pregação. Ele ouviu e continuou ouvindo. Aquela mensagem era uma mensagem muito especial para ele. E nós temos um pregador que estava pregando e fixando os olhos, observando, e então ele viu naquela pessoa que ali havia fé suficiente para que aquela pessoa fosse rendida a Cristo por meio daquela pregação. Olha o versículo 10. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando nós vemos esse texto, os irmãos que estão presentes aqui, você em casa, você lembra de algum texto semelhante no livro de Atos? A Leandra já balançou a cabeça, ela lembra. Com certeza os irmãos lembram. Há outros textos semelhantes a esse no livro de Atos. Abra a escritura do capítulo 3 de Atos, o versículo 8.
Abra também a Escritura no capítulo 9 de Atos, os versículos 33 e 34. Atos capítulo 3, versículo 8, diz assim: de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Claro que você está lembrado dessa pregação de Pedro e João, que estavam indo para o templo, e estava um coxo colocado à porta do templo, chamada Formosa. Claro que você está lembrando desse texto. E no capítulo 9, os versículos 33 e 34. Atos 9, os versículos 33 e 34. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Meus irmãos, Pedro, João, Paulo passaram por experiências semelhantes. É a terceira vez no livro de Atos em que alguém com impedimento para andar, alguém com algum tipo de deficiência que impedia de andar, é curado nas Escrituras do livro de Atos dos Apóstolos. Então a Escritura convida a Escritura. Então você vai vendo os eventos e eles vão às vezes se repetindo nas Escrituras. Muda o personagem, mas o evento é o mesmo. Porque vamos ser sinceros, um milagre de alguém paralítico andar é muito maior do que de alguém que está com dor no braço, dor na perna ou dor de cabeça, não é verdade? Aqui nós temos um milagre de fato, para poder consumar que Pedro, que João, que Paulo eram apóstolos, que eles haviam estado com Cristo. Versículo de número 11 e 12. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, pois era este o principal portador da palavra. Meus irmãos, havia uma lenda em toda aquela região, que os deuses haviam visitado uma determinada cidade, um determinado lugarejo. E os deuses foram de porta em porta. Eram eles Zeus e Hermes, os mesmos Júpiter e Mercúrio. Então os romanos davam um nome e os gregos davam outro nome aos mesmos deuses. Então Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, haviam visitado uma cidade naquela região. Eles foram de porta em porta, mas ninguém quis convidá-los para entrar. Ninguém quis dar a eles hospedagem. Aí a lenda, é lenda, tá, gente? A lenda diz que eles chegaram a uma casa muito simples, uma casa de gente muito pobre, e um casal, Filemon e sua esposa Baucis, acolheram aqueles deuses, Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, alimentou e hospedou, sem saber que eles eram deuses. Então eles se encarnaram, visitaram a região e não falaram que eram deuses. Mas de porta em porta para onde iam, eles eram rejeitados. Nessa casa então de Filemon e Baucis, eles teriam sido recebidos, alimentados, hospedados ali, e no dia seguinte eles partiram, mas por causa daquela gentil hospitalidade, eles transformaram a casa do pobre casal num templo muito grande, com o telhado todo dourado, e mataram todos os habitantes do vilarejo, deixando apenas o casal vivo. Aí a lenda fala que o casal
Depois, quando morreram, eles transformaram-se em 2 árvores. As lendas, né, gente? As lendas dos pagãos, né, para tentar explicar algumas coisas, né? O que acontece, então, quando Paulo e Barnabé operam aqueles milagres? É que aquele povo, meus queridos irmãos, aquele povo cegado pela idolatria, eles viram ali o que pensaram ter sido o milagre dos seus deuses Júpiter e Mercúrio. Eles pensaram que mais uma vez os deuses estavam visitando aquela região. E eles não queriam correr no mesmo risco que a lenda diz que o vilarejo havia cometido há tantos tempos atrás. Então eles foram para aquele local onde havia um templo a Júpiter para oferecer sacrifícios. Júpiter, para Barnabé, foi identificado como Júpiter, ou Zeus, o mais importante dos deuses de acordo com os gregos, né? E Paulo foi identificado como um deus menor. Mas não nos parece que Paulo era maior do que Barnabé? Não nos parece nas Escrituras que saem de Antioquia da Síria, Barnabé e Paulo, mas com o tempo em Antioquia da Pisídia, o ministério de Paulo se destaca e passa a ser Paulo e Barnabé. Mas o povo dá a Barnabé o status de um deus mais importante, de Zeus ou de Júpiter. E a Paulo eles dão o status de um deus menor, de Hermes ou de Mercúrio. O motivo, meus irmãos, é porque Hermes ou Mercúrio era considerado o porta-voz dos deuses. Quem que era o falador dos dois? Era Paulo. Paulo era o pregador. Então, Barnabé, pela sua posição assim, mais comedida, né, mais quieto, eles julgaram que esse é o Deus importante. E o falador ali está servindo para ele. Então, é o que serve ao Deus mais importante. E assim Barnabé foi identificado com Júpiter, ou Zeus, e Paulo foi identificado com Mercúrio, ou Hermes. O versículo 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto da porta touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então o povo de Listra, eles não queriam cometer o erro que a lenda falava, que um dos vilarejos da região havia cometido há tanto tempo atrás. Então correu todo o povo da cidade para o templo de Zeus, ou para o templo de Júpiter, é a mesma coisa. Disseram para o sacerdote o que havia acontecido. E rapidamente os touros enfeitados com grinaldas dos chifres, né, foram levados para serem sacrificados diante dos apóstolos nas portas da cidade. Meus irmãos, quanta confusão, quanta cegueira. Paulo não era mensageiro de Barnabé. Paulo e Barnabé eram mensageiros de Deus. Paulo e Barnabé estavam falando em nome de Deus. Mas esse episódio, ele nos mostra a expectativa de todos os pagãos. Todos os povos pagãos tinham expectativa de que os seus deuses, Maria Helena, pudessem um dia descer e formasse carne entre os demais homens. Então, dessa maneira, Walter, que os pagãos pensavam nessa possibilidade dos seus deuses se tornarem como os homens. Mas essa mensagem, só nós, né, Leandra, temos. Né, Pedro? Só nós temos essa mensagem. O Deus que se vestiu de carne, o Deus que se vestiu de pele humana, o Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. Só nós cristãos temos esta mensagem tão maravilhosa. No versículo 14, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Então nós temos aqui uma atitude de Barnabé e Paulo, em que eles rasgaram as vestes. Meus irmãos, esse ato de rasgar as vestes era um ato para expressar humilhação. Esse ato também era um ato para expressar quando havia um caso claro de heresia. Então alguém rasgava as vestes para poder falar que era contra aquele ensino.
Nós encontramos um exemplo nas Escrituras, nos Evangelhos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 63, vocês podem abrir as Bíblias de vocês, nós encontramos um exemplo de rasgar as vestes, mas de forma errada, em que os sacerdotes, o sumo sacerdote rasga suas vestes para acusar Jesus de heresia. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 63, diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Eles queriam pegar Jesus alguma falta. Então, quando o sumo sacerdote julgou que havia atingido o seu objetivo, ele rasgou suas vestes para falar que Jesus era um herege e que ele não podia aceitar aquela heresia, que não precisava nem de testemunhas mais. Jesus deveria ser condenado à morte. Então, Paulo e Barnabé, eles têm uma atitude aqui de rasgar as vestes, um ato de humilhação. Eles não eram deuses, eles eram homens. Eles não queriam que os seus ouvintes interpretassem a mensagem de forma errada. Eles não queriam que os seus ouvintes pensassem que eles eram mais importantes que a mensagem. Meus irmãos, nós não somos mais importantes que a mensagem. Nós somos apenas portadores da mensagem. O versículo 15: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, a primeira parte do versículo 15 aí. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então, Paulo começou dizendo que ele e Barnabé eram homens da mesma natureza que eles ali da cidade de Listra. Que eles não tinham mais poder do que eles, que eles não estavam acima deles, que a natureza deles era a mesma natureza dos homens daquela cidade. E vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Meus irmãos, aqui nós temos algo maravilhoso. Até agora, nós vimos as pregações de Pedro, a pregação de Estevão, uma segunda pregação de Pedro, duas pregações do apóstolo Paulo. Todas essas pregações são dirigidas para judeus. A abordagem, a forma que Paulo prega para os judeus é uma forma muito simples, é a mesma usada por Pedro e por Estevão. Primeiro eles começam a citar as escrituras do Antigo Testamento. Citam as escrituras do Antigo Testamento. Depois, então, eles aplicam aqueles ensinos à pessoa de Jesus. E então eles fazem o convite para que aquelas vidas fossem transformadas. Mas aqui, Paulo não cita o Antigo Testamento, Leandra. Walter, aqui Paulo não faz citação de personagem algum. A abordagem agora, meus irmãos, é outra. Agora Paulo está falando para pagãos. Do que adianta contar para eles a história de Israel? Eles não sabem que história é essa. Do que adianta citar para eles as profecias? Eles não conhecem os profetas. Eles nunca ouviram falar acerca dos profetas judeus. Então a abordagem do apóstolo Paulo é agora por meio da criação. Paulo apela para o Deus vivo, para o Deus criador. Paulo mostra que atrás de todas as coisas criadas, atrás de tudo que há no mundo, há um Deus. Todos eles, com certeza, não sabiam nada dos profetas judeus. Eles não sabiam nada de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles não conheciam a história de José. Moisés, para eles, era um nome desconhecido. Josué, muito menos. Elias e Eliseu, Samuel. Eles nunca ouviram falar acerca dessas pessoas, mas eles sabiam a respeito da chuva.
Eles sabiam a respeito do sol, eles sabiam a respeito das épocas da semeadura, eles sabiam acerca do cuidado comum sobre todos os seres humanos. Então, essas verdades eles conheciam. Paulo, então, se dirige à mente daqueles homens rumo a Deus que estava por trás de tudo isso. Então, o padrão que Paulo usa, ele é diferente do que ele vinha usando. E vai ser o mesmo padrão que Paulo vai usar na pregação dele aos atenienses, um pouco mais à frente, no capítulo 17, quando ele vai pregar aos atenienses. Paulo vai usar a mesma metodologia que ele está usando aqui. Não haverá referência às Escrituras. Primeiro é feito um apelo à revelação de Deus na natureza. Revelação essa que a Bíblia fala. Lá no Salmo 19, né, de uma forma tão maravilhosa, né? Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há som, não há palavra alguma, mas todos podem entender a voz de Deus. Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 1, ele diz acerca da natureza e acerca da lei na consciência, de maneira que nenhum homem pode se apresentar a Deus como totalmente ignorante da existência de Deus, porque Deus tem se revelado por meio da criação e Deus tem se revelado por meio da natureza. Aqui nós podemos ver Paulo fazendo uso da sua teologia. Paulo apresenta aqui o Deus que é o Deus criador. E que coisa boa, meus irmãos, seria se todos nós, quando fôssemos pregar a palavra, nós fizéssemos uso desses recursos. Chegar para alguém que está angustiado, né, Maria Helena, nesses tempos de pandemia, e mostrar o cuidado de Deus na vida daquela pessoa. Quantas bênçãos que aquela pessoa alcançou ao longo da vida, quantas coisas boas que aconteceram com ela. Então, antes de entrar pregando a palavra propriamente dita, antes de entrar pensando em ensinar teologia, mostrar para aquela pessoa, Leandro, o cuidado que Deus tem tido com aquela pessoa. Não vai ser mais fácil pregar? Quando você virar e falar do cuidado, do sol, da chuva, da semeadura, do Deus que não tem deixado faltar coisa alguma, daquela ansiedade que precisa ficar controlada, porque Deus agiu no passado naquela vida, vai agir novamente, no futuro vai continuar agindo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, esta abordagem do apóstolo Paulo, ela é muito convidativa a nós. E dessa abordagem, meus irmãos, nem pequenos e nem grandes conseguem escapar. Você pode começar o seu anúncio da mensagem do Evangelho para pequenos e grandes, ou seja, para pessoas muito simples e para pessoas muito cultas, para pessoas sem influência e para pessoas com muita influência, para pessoas sem poder algum e para gente muito poderosa. Você pode começar a mostrar acerca do Deus Criador. É dito na história que, numa certa ocasião, cruzando o Mediterrâneo, o cortejo de Napoleão estava discutindo sobre a existência de Deus. E eles zombavam acerca da ideia de existir Deus. Então, conta-se que Napoleão estava em silêncio, ouvindo a tripulação, ouvindo as discussões que eles travavam entre si acerca da não existência de Deus. E depois que todos falaram, ele que havia ficado em silêncio, então ele pega e se dirige à sua tripulação da seguinte maneira: ele aponta para o mar, aponta para o céu e diz: Senhores, quem fez estas coisas? Meus irmãos, ninguém consegue fugir dessa pregação. Essa pregação é poderosa demais, e Paulo soube usar como mestre que era, ele soube usar com muita habilidade. O versículo 16, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos.
Ou seja, Paulo está explicando que Deus permitiu às nações seguir os seus caminhos. Ou seja, em sua paciência, Deus não destruiu os povos em seus pecados. Aí ele continua no versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos o céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Embora Deus não tenha dado a sua revelação escrita como fez para os judeus, ainda assim, meus irmãos, minhas irmãs, Deus não deixou os pagãos sem uma testemunha. Deus enviou chuvas, estações frutíferas, Deus satisfez o coração com alimento, com alegria. Ou seja, através da criação, todos sabem que há um Deus todo-poderoso, o Criador, e que nós devemos prestar contas a esse Deus. Meus irmãos, é maravilhoso que Paulo e Barnabé não exploraram o milagre do aleijado. Percebem isso? Hoje, né, nos shows da fé, né? Então, uma dor de cabeça, eu entrei com dor de cabeça, agora estou curado, né? É aleluia, é glória, é uma confusão, uma barulheira do caramba, né? E aquela dor de cabeça, aquela dor no braço, na perna, no pé, é comentada a semana inteira. Paulo não faz menção, Pedro, do aleijado. Se fosse nos dias de hoje, eles iam fazer um outdoor, iam fazer propagandas, folhetos com a foto do aleijado, com a história dele e de quem curou ele. Mas Paulo e Barnabé não fazem uso desse milagre, porque um milagre muito maior há, que é o sol, que é a chuva, que são as estações para semear a terra. Esse é o grande milagre, é o Deus que cria e não deixou a criação ao léu, a sua própria sorte, mas é o Deus que cria e está com os olhos postos na sua criação, atendendo às necessidades da sua criação o tempo inteiro. E finalmente o versículo 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Meus irmãos, a idolatria é algo terrível demais. A idolatria é algo que está presente, gravado na mente, no coração do ser humano. Então, ainda com muita dificuldade, que eles conseguiram impedir que aqueles sacrifícios fossem feitos. Nós vivemos num mundo envolvido em muitas idolatrias. Nós precisamos ser firmes na pregação do Evangelho. Nós precisamos ter os cuidados que Paulo e Barnabé tiveram. Essa história nos mostra o que a pregação do Evangelho, ela nos convida a desmascarar a mentira e a ter um comportamento como verdadeiro servo de Deus. Eles em nenhum momento aceitaram honra para si mesmos. Antes, pelo contrário, rasgaram as suas próprias vestes. E eles disseram, somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas, dona Maria Helena, eles não eram como aqueles homens, porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Que o bondoso Deus nos encha também do seu Espírito Santo, para nós entendermos que a pregação do Evangelho, ela implica em realidades extremamente significativas. A primeira grande realidade, pregar o Evangelho a todo custo. A segunda grande realidade é que a pregação do Evangelho desmascara todas as mentiras. Semana que vem, nós vamos para a terceira e última realidade apresentada na pregação do Evangelho. E vamos assim estar encerrando essa segunda viagem missionária, e vamos entrar no capítulo 15, a partir já da outra semana, num momento muito importante que revela, inclusive, a forma de governo que nós presbiterianos adotamos. O capítulo 15, ele é um capítulo que aponta para a forma de governo que nós, presbiterianos, temos defendido como sendo a forma mais bíblica. Mas semana que vem,
nós vamos encerrar então a segunda viagem missionária. Eu vou ter aqui um mapinha para poder expor para vocês, para os que estão no templo, aqueles que estão em casa vão tentar acompanhar também, e nós vamos fazer uma revisão das cidades. A melhor maneira da Leandra saber citar de cor as viagens do apóstolo Paulo. Primeira viagem missionária, saber falar, ele saiu da cidade tal, parou no porto tal, fez assim, assim. É simples. Se você sabe em cada cidade o que aconteceu, você nunca mais vai esquecer o nome daquela cidade. Então, a melhor maneira de aprender geografia bíblica é nós associarmos o lugar com os eventos que nele aconteceram. E nenhum lugar nas Escrituras é citado de forma sem sentido. Todos eles é citado por algum sentido muito especial. Vamos abaixar as nossas cabeças, convidar os irmãos presentes, vamos ficar em pé. Você que está em casa acompanhando de forma online, quero convidar você também a ficar em pé. Lembrando a todos que domingo, dia dos pais, à noite, teremos uma mensagem específica para os pais e também homenagem para os pais. Então, os pais venham para o templo, passem para Alexandre os nomes, para que ela possa fazer a inscrição, a fim de que nós possamos ter aqui um grande culto de louvor a Deus, o nosso Pai Celeste. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua boa mão, pelo teu cuidado conosco. Muito obrigado pela disposição santa que o Senhor colocou a nós que estamos no templo para que aqui estivéssemos, e pela disposição santa que o Senhor colocou em todos que participam de forma online para que parassem as suas atividades e colocassem-se à disposição para estudar as Escrituras. Muito obrigado. Esse momento que nós estamos experimentando é obra do teu Espírito Santo na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Alimenta-nos, ó Deus, com este conhecimento, que ele possa ser aplicado em nossa vida para nosso crescimento espiritual. Deus bendito, assim nós oramos gratos a ti, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.